A aprovação do orçamento em sessão conjunta da Câmara e do Senado na quarta-feira marcou o fim dos trabalhos legislativos em 2018. No ano que vem, mais da metade das cadeiras do Congresso Nacional será ocupada por novos parlamentares. A partir de fevereiro, na volta do recesso, começa uma nova legislatura depois de 4 anos turbulentos em Brasília. Foram 4 anos de crises, tensão, decisões polêmicas e principalmente divisão. Após as eleições de 2014, com a vitória de Dilma Rousseff, ficou simbolizado no Congresso Nacional o racha que estava nas ruas e que repercutiu nas urnas. De um lado, os defensores do governo petista e do outro, os opositores de diversos partidos. O estopim foi quando o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deu sinal verde para o processo de impeachment de Dilma. Câmara e Senado votaram pelo afastamento em definitivo da petista. Dilma foi condenada pela prática de crimes de responsabilidade fiscal. A crise seguinte cercou o presidente da Câmara dos Deputados, acusado de mentir sobre a existência de contas bancárias no exterior. Eduardo Cunha teve o mandato cassado pelos colegas e acabou na cadeia, onde está até hoje. A acusação é de recebimento de propina em contrato de exploração de petróleo na África e de lavagem de dinheiro. Ao assumir a presidência da República, Michel Temer conseguiu no Congresso uma situação confortável. A base governista tinha votos suficientes para aprovar reformas. Foi assim com a mudança na legislação trabalhista. E a reforma da Previdência só não avançou porque encontrou pela frente 2 denúncias contra Temer. A delação da JBS colocou Temer no olho de um furacão e o capital político que ele tinha no Congresso teve de ser usado para derrubar na Câmara as 2 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Temer venceu as 2 batalhas com folga, mas a base governista saiu desgastada para aprovar a reforma da Previdência. 2018, ano de eleições, foi o mais calmo deste mandato no Congresso. Foi da Câmara que logo despontou o candidato com chances de chegar ao Palácio do Planalto, o que foi confirmado em outubro. Jair Bolsonaro, do desconhecido PSL, foi eleito com mais de 57 milhões de votos. Bolsonaro deixa a Câmara depois de 27 anos. Figuras conhecidas também deixarão o Congresso, mas pelo motivo oposto. Não conseguiram votos suficientes para seguir em Brasília. Entre eles, um dos caciques do MDB, que passou os últimos 20 anos entre as 2 casas, o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Vai sentir falta, um pouco de saudade do Congresso? Eu espero que não tanto. Chico Alencar ainda tinha cabelos pretos quando chegou à Câmara há 16 anos. Ele se despede de Brasília depois de não conseguir se eleger senador pelo Rio de Janeiro. E diz que não tem planos de voltar ao Congresso, mas a fala não tem muita convicção. Estou fechado a isso, mas a tendência é fechar esse ciclo da minha vida. Uma tendência pode ser revertida. A reforma da Previdência não é o único grande desafio para o próximo governo. Veja no comentário de Fernando Mitre. O presidente Bolsonaro caminha para o dia da posse com a avaliação de que poderá contar com uma base parlamentar na Câmara de cerca de 350 votos, como calcula o ministro Onyx Lorenzoni, que comanda a área de articulação com o Congresso. No Senado, os cálculos são mais modestos por enquanto. Os contatos e as articulações, sem o toma lá da cá de sempre, depois da fase de montagem do Ministério, ouvindo as bancadas temáticas e passando ao largo dos comandos partidários, esses contatos começaram a ser feitos com as bancadas partidárias isoladas. E aí já se iniciaram as conversas programáticas, onde não faltam desafios. O mais grave e urgente deles, como grande parte do país sabe, é a reforma da Previdência. Alguns parlamentares reclamam que a proposta está atrasada. O tempo é curto, a expectativa do novo governo é aprovar a matéria no próximo ano, de preferência no primeiro semestre. Um passo fundamental, mas não suficiente para equacionar de vez o problema fiscal. Há outros desafios que estarão no Congresso. Um deles é flexibilizar o orçamento, quase todo amarrado, dando pouquíssimo espaço para ações do governo. Assim fica muito difícil governar.
Neste sábado, o Real Madrid tenta um feito inédito: ganhar 3 vezes seguidas o Mundial de Clubes da FIFA. A decisão será contra a zebra do torneio, o Al Ain, dos Emirados Árabes. Na véspera da decisão, os jogadores do Real Madrid fizeram um treino leve no gramado do estádio de Abu Dhabi. Eles chegam a essa final embalados pelo ótimo momento do atacante galês Bale, que marcou 2 gols na vitória sobre o Kashima Antlers do Japão nas semifinais. A conquista do Mundial de Clubes é também a chance do Real superar o fantasma da saída de Cristiano Ronaldo. O time espanhol terá pela frente o Al Ain. Campeão nacional, o clube dos Emirados Árabes passou pelo favorito River Plate nas semifinais e tenta fazer história diante do todo-poderoso Real Madrid. Também neste sábado, River Plate e Kashima Antlers decidem o 3º lugar do Mundial. Veja a seguir no Jornal da Noite: vistoria surpresa em presídio no Rio encontra o equivalente a R$500 em moedas estrangeiras na cela do governador Pezão. Polícia prende médico acusado de deformar os rostos de pelo menos 29 pacientes em procedimentos estéticos. A gente volta já. Amanhã.